Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 23, versículo do 23 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro está cheio de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, temos um encontro com a palavra de hoje, por este meio de comunicação, este canal no YouTube. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro está cheio de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Meus irmãos, Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O Senhor, ele reprova, ele rejeita, ele despreza a hipocrisia. Jesus, ele tem amor a todos. Jesus não excluiu ninguém, até mesmo os fariseus, os escribas. Quando Jesus faz essa advertência, Jesus não está desprezando essas pessoas, mas Jesus está denunciando a prática que elas vivem, que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias ao ensinamento até mesmo da lei de Moisés, do qual tanto eles prezavam e assim se intitulavam os verdadeiros seguidores de Moisés e obedientes à lei. No entanto, eles viviam o contrário. E Jesus, tendo assim todo o dom da clarividência das coisas, ou seja, nada passava despercebido, pela grande graça no coração de Cristo, porque é Deus, cheio dos dons do Espírito Santo, Jesus tinha um dom do discernimento dos Espíritos. Quando nós falamos assim, nós estamos vendo Cristo, Deus humano, que não se prevaleceu do seu ser Deus, mas um Cristo, Deus humano, que se abriu totalmente à unção do Espírito. Jesus era transbordante do Espírito, por isso essa graça do Espírito Santo dava o dom, vários dons a Cristo, entre eles o dom de discernimento dos Espíritos. Então Jesus, ele discernia, ele via com clarividência ali naqueles homens a hipocrisia. Aí nós podemos dizer, mas Pedro, Jesus era Deus, por isso que Jesus via tudo isso. Sim, ele era Deus, mas a palavra também diz que ele não se prevaleceu do seu ser Deus. Eu vou até colocar aqui essa passagem ao lado para que você veja que a passagem ela afirma categoricamente que Jesus não se prevaleceu do seu ser Deus. Então, diante dessa passagem que nós vimos, que confirma o que eu estou colocando, Jesus ele era dócil, aberto, pleno do Espírito Santo, e por isso ele via com clarividência
a hipocrisia bem escondida na vida dos fariseus, dos escribas. O povo, no entanto, o povo mais simples não conseguia perceber, mas Jesus conseguia perceber. Jesus via. E é isso que Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo. O que é que Jesus quer dizer? Que eles tinham uma preocupação com a aparência. Eles aparentavam homens obedientes à lei. Eles aparentavam homens que tinham a maior fidelidade a Deus. Eles aparentavam ser homens que realmente viviam aquilo que aparentavam. Mas Jesus está aqui denunciando que eles viviam só de aparência, ou seja, eles se preocupavam em parecer e não em ser. Eles procuravam em parecer ser piedosos, ser obedientes a Deus. Eles aparentavam ter temor a Deus, mas no entanto Jesus está dizendo aqui que era só uma aparência, ou seja, vós limpais por fora o copo, ou seja, eles viviam somente uma ilusão para eles mesmos e para o povo. Eles se enganavam a eles mesmos. E Jesus vai e diz: vós limpais por fora o copo e o prato, e por dentro está cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego. E aqui Jesus chama eles de cego, porque eles se achavam os únicos que tinham a visão privilegiada, os únicos que tinham conhecimento. Por isso, muitos deles desprezavam o povo mais simples, porque eles se achavam os donos do conhecimento. E aqui Jesus diz o contrário. Jesus não se iludiu com a ilusão da qual eles iludiam o povo. Jesus chamou eles de cego. Vocês não é cego. Vocês só vê o que vocês querem ver. Na realidade era essa. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Então aqui Jesus está dizendo: se preocupa com o teu interior, fariseu. Se converte verdadeiramente. Ou seja, Jesus está dizendo que a verdadeira conversão é aquela que acontece de dentro. Ou seja, acontece no coração, no interior de cada ser. E a partir do interior, a graça ela vai só crescendo e não consegue ficar ali escondida. Chega um momento que ela vem à tona. E a graça vindo à tona, onde acontece essa mesma graça que aconteceu no coração do homem, no interior do homem, ela vai transformando agora o exterior do homem. Essa é a verdadeira conversão. Os fariseus faziam o contrário, eles viviam a aparência. Eles procuravam se agarrar a leis e diziam que praticavam as leis, que faziam tudo certinho, que eram rígidos com isso, com aquilo, mas no entanto eles viviam vida dupla. Tinha duplicidade na sua caminhada, na sua vida, no seu relacionamento com Deus. E aí são tantas as passagens que a gente vê de relato desses homens aqui pecando e pecando feio. No caso de Susana, filha de Elcias, em Daniel 13, salvo engano, mas creio que é Daniel 13, a gente vai ver que esses homens, fariseus, escribas, doutores da lei, eles caíram muito no pecado e viviam aí às escondidas as suas falcatruas, mas Deus tudo vê. No caso de Susana, lá em Daniel 13, Susana, filha de Elcias, da tribo de Judá, é linda essa história, eu aconselho a você procurar. Vou só confirmar aqui com vocês se é o capítulo 13 de Daniel, para que eu fale com mais segurança. Daniel 13, isso é Daniel 13, capítulo 13 de Daniel, que é a história de Susana, certo? Então Susana era esposa de Joaquim, uma mulher muito linda, muito bela. Joaquim era um homem temente a Deus, e Joaquim era tão temente a Deus que lá na sua casa, ele, por ser um homem que tinha posse, cedeu um espaço na sua casa para que esses doutores da lei, escribas, esses anciões que eram respeitados pelo povo porque eles aparentavam ser homens de Deus, Joaquim cedeu na sua casa um espaço para que esses dois velhos pudessem ali atender aquela comunidade, como homens iluminados, homens de Deus, atender a comunidade.
em todas as situações, fossem elas situações de caráter religioso ou até mesmo de caráter jurídico. Eles tinham autoridade para, assim, tratar desses assuntos. Eram homens respeitados pelo povo. E diz a palavra que Susana, esposa de Joaquim, Susana, se eu não me engano aqui, deixa eu procurar os pais dela, era Elcias, da descendência de Judá. Isso, Joaquim, onde vinham consultá-lo. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava na Babilônia, tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, de grande beleza e piedosa. Então essa jovem esposa, muito bela, filha de Elcias, da tribo de Judá, ela, pela sua beleza, e aqueles dois homens por vê-la todo dia, porque estava na casa dela ali, num certo compartimento ali, como escritório para atender o povo, esses dois velhos se apaixonaram pela mulher do homem. E aí eles se esconderam esse sentimento, mas chegou um certo ponto que eles, por ocasião de premeditar, como surpreender Susana, como colocá-la ela numa situação difícil, como eles colocaram, para tentar tê-la em seus braços. E aí, por aqui já dá para entender o caráter desses homens. É esses mesmos homens aqui que se achavam aqui os santos. É esses mesmos homens que aqui Daniel, aqui no caso Daniel, desmascarou. E agora aqui, no evangelho de hoje, Jesus está desmascarando. E se você tiver curiosidade de querer conhecer a história todinha, que é linda e é uma história muito, muito edificante para que aqueles que temem a Deus e confiam no Senhor acima de tudo, mesmo diante da ameaça de morte, leia o livro de Daniel 13, o capítulo todinho 13, que vem relatar essa história. Então esses homens, escribas e fariseus, esses mesmos homens aqui que eu relatei do livro de Daniel, que viviam essa aparência. Aparentavam ser piedosos, aparentavam ser de Deus, aparentavam isso e aquilo, mas no entanto eles viviam aí um engano, eles viviam uma vida pecaminosa, abominável aos olhos de Deus. Então Jesus ele rejeita veemente a hipocrisia. Então a verdadeira conversão, meus irmãos, a verdadeira mudança é aquela que ela nasce do coração, do interior. E a partir daí ela vai só crescendo e aumentando até se externizar. Então Jesus está dizendo que é preciso limpar por dentro, não por fora. Ou seja, não querermos aí aparentar, viver de aparência, aparentarmos ser piedosos, aparentarmos que perdoamos, aparentarmos que estamos tendo bom relacionamento com os nossos irmãos, quando no entanto não estamos, porque nós queremos ver a aparência. Aparentar que eu amo meu irmão, aparentar que a presença do meu irmão me agrada, no entanto há uma raiva, uma rixa ou até mesmo ódio no meu coração para com meu irmão. Mas diante do povo, diante da comunidade, eu quero aparentar aquilo que no meu interior não acontece a mesma coisa. Então, Jesus está dizendo que é preciso primeiro a começar aqui no coração. Como diz uma canção, a começar em mim quebra coração, para que sejamos um, como Deus com o Filho e o Espírito Santo. Então, a começar em mim quebra coração. Aí também, meus irmãos, fica um ponto a nós analisarmos. Para quem quer viver de aparência, se eu ou você queremos viver de aparência, aí eu pergunto a mim e a você, a quem nós estamos servindo? Aos homens, ao mundo, a nós mesmos? Porque a Deus não é, porque a Deus não tem como. Se nós queremos viver de aparência, nós não estamos servindo a Deus, porque Deus tudo vê. Ou melhor, eu pergunto a mim e a você, nessa caminhada de igreja, no teu trabalho, na tua pastoral, no teu movimento, seja onde for que você esteja servindo, seja qual for ali a função, o trabalho, a pastoral, o movimento, eu pergunto a mim e a você, a quem nós queremos agradar com o nosso trabalho? Ao mundo? Aos homens?
ou a Deus primeiramente. Então, se nós queremos agradar a Deus, saibamos que Deus tudo vê e Deus tudo sabe. Então não adianta querermos esconder algo. A palavra vem dizer na Epístola de São João que quem confessa seus pecados, reconhece-se pecador, aí está Deus justo e misericordioso para perdoar. Então é que nós tenhamos a capacidade de reconhecer os nossos erros e olhar para Cristo e pedir misericórdia. E a misericórdia dele vem em nosso socorro. A misericórdia dele vem transformar a minha e a sua vida. Mas não convém que nós sigamos carreira no pecado. Não convém que nós nos profissionalizemos no pecado. Não convém isso. Que possamos olhar para Cristo, para a sua grande misericórdia, que não nega a ninguém a sua graça e o seu perdão. Mas é preciso que eu queira. Os fariseus levaram essa inquietação tão grande a Cristo a ponto dele dizer: ai de vós, escribas hipócritas, fariseus hipócritas. Porque eles queriam seguir carreira no pecado. Eles viviam a duplicidade descaradamente. Eles não tinham mais vergonha do que faziam. Eles estavam de nariz empinado, praticando erro, cometendo coisas piores por trás e colocando fardo pesado no ombro dos outros, como Jesus mesmo vem dizer. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhante a sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de cadáver de toda espécie de podridão. Misericórdia, meu Jesus. Jesus compara eles agora a sepulcros caiados. Como é um sepulcro caiado? Por fora bonito, mas o que é que tem dentro do sepulcro caiado? Podridão. Meus irmãos, é isso que o pecado faz conosco. Quando nós queremos viver somente de fachada, dentro de nós há essa podridão do pecado, porque nós não queremos renunciar ao pecado. Nós queremos aparentar que estamos em Deus, que estamos dando fruto. E na realidade, quando nós queremos viver assim, nós atraímos maldição sobre nós, sobre a nossa casa. Olha a história da figueira, quando Jesus vai buscar fruto na figueira. A figueira, meus irmãos, estava cheia de folhas. Muitas folhas verdes naquela figueira. Não era tempo de figos, bem verdade. Mas uma figueira, quando colocava as suas folhas, ela tinha fruto. E aquela figueira enganou Jesus. E Jesus, quando vai de encontro a ela na certeza de ter fruto, porque ela aparentava ter fruto, quando Jesus chega lá só tem folhas. E Jesus vai e diz: jamais alguém coma fruto de ti. E quando Jesus vai, que volta, que passa lá pelo mesmo local no retorno da sua caminhada com seus discípulos, os discípulos só observam que a figueira, ela secou, ela morreu. Então, meus irmãos, que não venhamos a atrair maldição sobre nós pela aparência de ser de Deus, mas que nós nos esforcemos para ser de Deus verdadeiramente. Não importa se o mundo vai nos acolher, não importa se o mundo vai nos reconhecer, não importa se o homem vai nos acolher, ou até mesmo se autoridades vai nos acolher. Não importa, nós não queremos ser túmulo caiado, nós não queremos ver de aparência, nós não queremos limpar por fora, nós queremos ver por dentro como está o meu relacionamento intimamente com Deus, e isso é o que importa, o resto é consequência. Então nós devemos nos preocupar nesse sentido. E ele continua: assim também vós, por fora pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Mais uma vez a gente falar hipocrisia. Como Jesus não suporta a hipocrisia. Você sabe o que é hipocrisia, meus irmãos? É eu dizer para você: olha, você tem que ser assim, tem que ter temor a Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo, quando eu não estou comprometido com nada. Quando eu estou longe de fazer isso que eu estou mandando, quando a minha vida é muito distante daquilo que eu estou pregando. Então isso é hipocrisia. Então Jesus, ele não suporta a hipocrisia.
ele não suporta. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então eles viviam o culto bem vivido externamente, pagavam o seu dízimo, jejuava 2 vezes por semana, fazia suas orações, pagava seu dízimo. Mas, como o próprio Cristo viu, ele vem denunciar. Portanto, desprezais os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, eles viviam tudo isso. Praticavam o jejum, vivia aí a sua obediência à lei, a lei de Moisés, a aparente observância da lei, a prática do pagamento do dízimo, eles eram fiéis também, mas esqueciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, eles não eram justos; a misericórdia, eles não tinham misericórdia; e a fidelidade, eles não tinham fidelidade realmente aquilo que eles ensinavam. Até Jesus chegou a um ponto de dizer: faça o que eles dizem, mas faça o que eles fazem. Ora, misericórdia, Jesus disse: faça o que eles dizem, porque de certa forma eles estavam dizendo o que estava na lei, o que Deus queria, mas não faça como eles fazem, porque não tinham testemunho de vida. E como é difícil, né, meus irmãos? Como é difícil a gente acolher o ensinamento de uma pessoa que ela é hipócrita, por mais que ela esteja ensinando a palavra de Deus. Como é difícil a gente acolher, ou como é difícil até a gente estar ali para ouvir, se a pessoa ela vive totalmente distante. Não é preciso, aqui ninguém está falando de perfeição, porque perfeito só Deus. Ninguém está falando de pessoas que não têm um pecado, vai pregar, vai estar à frente, que não tem pecado. Não é isso. Não é isso. Entenda, os fariseus é igual Satanás lá no céu quando se rebelou contra Deus. Satanás não quis mais conversa, Satanás não quis mais retornar. Satanás tomou sua decisão e pronto. E por isso se tornou de Lúcifer, anjo da luz, para demônio, para o anjo decaído. Assim os fariseus. Os fariseus se encheram tanto de si, de autossuficiência, de arrogância e prepotência, que eles não estavam mais com o coração sensível a querer voltar atrás. O galo da consciência desses homens morreu, não cantava mais. Então é isso que Jesus está dizendo. Porque eles estavam de nariz empinado, cabeça erguida, fazendo as suas falcatruas. É tanto que foram eles que mataram o Cristo. Foram eles que cogitaram com as autoridades, mesmo quando Pilatos quer recuar, eles não deixam Pilatos recuar. Se tu não nos fizer o que nós estamos querendo, tu vai sofrer as consequências com o imperador César. Porque todo aquele que se declara rei é inimigo de César, e ele se declarou rei. Então, eles projetaram tudo, a morte do Cristo, juntamente também com as autoridades religiosas da época. Então, meus irmãos, é isso que Jesus está fazendo aqui, a denúncia. Não é do pecador, pelo contrário. Jesus disse: eu vim procurar salvar o que estava perdido, os pecadores. O Filho do Homem é médico da alma, e ele veio para os que estão doentes, não é para quem está bem de saúde. Agora, quando se vive a indiferença à palavra de Deus, quando se vive a indiferença, a rejeição, a dureza de coração, quando o homem chega no patamar da autossuficiência, acima do coração se tornar um pedregulho, que não se abre mais, que não é mais sensível ao que Deus está falando, esse homem é inevitável que ele venha a se perder. Foi assim que aconteceu com os fariseus. Então eles esqueceram os preceitos mais importantes da lei: a justiça,
a justiça. Eles não tinham justiça. Eles não tinham justiça. Se tivesse um doente com a mão seca, que nem Jesus se deparou, e outras situações, se fosse no sábado, Jesus não podia socorrer aquela vida. E, no entanto, se o boi dele, Jesus vai e denuncia, se o boi dele caísse no buraco, mesmo em dia de sábado, eles tiravam do buraco, mas não era com pena do bichinho, que ia estar lá sofrendo no buraco, era porque eles iriam perder financeiramente se o boi morresse naquele buraco. Então veja, eles não tinham justiça, eram hipócritas, mentirosos, cheio de tramas, era como túmulos caiados, cheio de podridão por dentro. Estava aqui um fariseu, você está ali no meio, chega um fariseu, você está ali conversando, falando, o fariseu está ali e tudo demonstrando que está ali ouvindo, demonstrando que está gostando, mas o fariseu ali ele já está tramando, ele já está se mordendo de raiva, de inveja, e ele já está projetando como tirar você de cena. Era assim, eles caminhavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, mas eles não estavam seguindo, perseguindo, sim, perseguindo, não seguindo Jesus. Os discípulos estavam seguindo o mestre e eles no meio, perseguindo o mestre. Ali, como aqueles que vinham estudando cada passo de Jesus, cada palavra, para armar uma armadilha, para armar uma situação que Jesus não conseguisse sair. Em todas, Jesus saiu das armadilhas dele, em todas. E Jesus só foi preso, Jesus só foi morto na cruz porque ele veio para isso, dele estava escrito. Mas se não fosse, também eles não teriam conseguido levar Cristo à cruz. É porque estava escrito. E Jesus veio na cruz salvar a humanidade. Mas os fariseus, mesmo estando escrito do que estava escrito que o Cristo iria passar e que ele iria morrer na cruz, e que os fariseus contribuíram para isso, eles não ficaram sem a sua recompensa, ou seja, das consequências do desviário, da maldade que eles fizeram ao Cristo. Mesmo que estava escrito a respeito de Jesus que ele deveria passar, e os fariseus contribuíram para que ele passasse, os fariseus não iriam se safar das consequências da maldade deles. Como Jesus mesmo disse, o Filho do Homem vai, conforme o que está escrito dele nas Escrituras. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que esse homem nunca tivesse nascido. Então veja, é que Jesus diz. Veja, eu posso até fazer o mal a uma pessoa e daquele mal Deus tirar um bem. Eu posso até ter uma atitude maldosa para uma pessoa e aquele mal não acontecer, porque Deus faz um bem. Porque Deus, ele faz isso. Podemos até praticar o mal e aquele mal, Deus tira um bem na vida do inocente. Mas mesmo que aquele mal que eu projetei, que eu maquinei, ou até que eu tentei executar contra uma pessoa, Deus tinha tirado o bem, não aconteceu, eu serei responsabilizado e cobrado de Deus pela minha atitude maldosa para com o meu irmão. Mesma forma, os fariseus, eles receberam a sua recompensa das consequências dolorosas da maldade do coração desses homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Esses ais era o que Jesus pronunciava em sua pregação aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu coração, para que estejas em paz com Deus, para poder ajudar o próximo, para ter assim testemunho, autenticidade, autoridade de levar ao teu irmão aquilo que o Pai quer de cada um de nós. Então, meus irmãos e irmãs, que nós tenhamos a graça em Cristo de vencer todo o farisaísmo dentro de nós. Como diz, não se fala aqui do pecado de ninguém. Não está falando de pecado de ninguém, de queda, de fraqueza, de desvio, do filho pródigo que se desviou, retornou. Estamos falando de pessoas que estão na caminhada.
Estamos falando de pessoas que estão caminhando, pessoas que não se desviaram, aparentemente, pessoas que aparentam estar em Deus, pessoas que aparentam estar bem na igreja, pessoas que aparentam diante da comunidade, pessoas de bom testemunho, pessoas exemplares, homens, mulheres, modelos de fé a ser seguido. Era assim que os fariseus aparentavam, era assim que os fariseus enganavam o povo da época. Jesus viu aquilo e aquilo se tornou gritante dentro do coração do Cristo, porque Jesus também se importava com a salvação dos fariseus. Então, meus irmãos, Jesus vendo tudo aquilo e não alertar aqueles homens e não falar duramente para eles na esperança de que eles voltassem atrás, caíssem em si, Jesus não estava sendo misericordioso. Jesus não estava praticando a justiça. Então Jesus foi justo com eles, porque Jesus gritou, como o pastor que grita a sua ovelha que vai caminhando para o precipício. Jesus buscou em tudo dar um choque térmico na consciência dos fariseus, mas eles não se permitiram ser transformados pela palavra do Cristo. Que o meu e o seu coração não seja coração de fariseu, que não se permita ser transformado pela palavra de Cristo. Que tristeza, né? Que tristeza a gente caminhar anos e anos numa igreja, numa pastoral, num movimento, servir, trabalhar na igreja, ajudar o padre e tudo mais, e a gente não se converter. A gente não se converter, mas mais se convencer que está tudo bem, como os fariseus eram convencidos e não convertidos. Os fariseus eram tão convencidos que eles eram tal, que eles não só rejeitaram aquele Messias, Mestre e Senhor, como eles disseram, vamos matar esse homem. Eles não só rejeitaram Jesus e a sua palavra, como eles não queriam mais aquele homem ali, como eles não queriam mais esse Jesus caminhando ali no povoado deles, como eles não queriam mais aquele Jesus ali influenciando o povo que ele dizia, o nosso povo, meu povo. Não, o povo é de Deus. A igreja é de Cristo Jesus. Jesus quem pagou o preço. Foi Jesus que derramou sangue, foi Jesus que deu sua vida. Então a igreja é de Cristo. Não é minha nem é sua. Ó fariseu hipócrita, a igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Foi Cristo que deu a vida pela igreja. E ele, Jesus, quer te salvar, fariseu. Ele está falando isso para que tu caias em si, que tua consciência ressuscite e enxergue o mal que tu está fazendo à tua alma e retorne ao bom caminho. Esse era o apelo do Senhor. Chegou um certo ponto que o Senhor tinha que falar duramente. É igual aquela pessoa que está ali já apagado, morrendo do infarto e vai ter que ressuscitar, né? Vai ter que reanimar, melhor dizendo, e aí dá aquele choque térmico, violento, mas tem que ser preciso. Então esse é o choque térmico que o Senhor dá nos fariseus, mas não é para matar, é para salvar. Não é para levar a óbito, mas para trazer a vida. Mas nem mesmo assim, eles se permitiram que a sua consciência fosse ressuscitada. Pelo contrário, eles criaram mais ódio, criaram mais raiva. E não só de querer desclassificar o Cristo em público, agora eles queriam cogitar entre si, nós temos que matar. A solução é tirar esse homem de cena. A solução é matar esse homem. Então eles entenderam tudo errado, rejeitaram o Cristo, rejeitaram o amor de Cristo, rejeitaram a palavra que poderia salvar eles. Eles escolheram condenação quando rejeitaram a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você não sejamos fariseu, rejeitando a palavra que nos salva, mas tenhamos a graça de acolhê-la e ter a humildade de inclinar a nossa cabeça diante dos nossos erros
e, ao mesmo tempo, o nosso coração confiante na grande misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão do dia de hoje. Peço a você que deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe essa pregação, para que eu e você, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo, possamos sempre e sempre evangelizar. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau, até o próximo encontro.